Fiat Lux Fux. A frase Fiat Lux é do Gênesis, da Bíblia. Se fez a luz. Essa luz que veio até nós como o dia, mas também é muito utilizada para as pessoas lúcidas, iluminadas, aquelas pessoas que estão atualizadas, bom senso, ponderadas, transparentes, né? Aliás, tem um juiz americano que diz o seguinte, que o sol é o melhor detergente, né? Ou seja, nada como o sol para se transformar em transparência, em que as coisas aconteçam. O voto do ministro Fux, a história um dia vai nos contar as causas. Juridicamente, como metodologia de sentença, não está errado. Ou seja, ele analisou os casos separadamente. Para fazer uma analogia, o Moraes fez um filme, porque ele pega desde a época, né, da eleição do Bolsonaro, desde o começo, né? Ou seja, foi uma narrativa longa de alguns anos. O Fux não, o Fux pegou filme, retrato, situações. Não deixa de ser uma técnica jurídica, mas no caso do Bolsonaro, do 8 de janeiro, não aplica essa metodologia, porque foi uma coisa planejada por anos. Essa metodologia do Fux é para um caso, por exemplo, de uma ação rápida, de uma contravenção, de um crime, que dá para você colocar essa metodologia. Mas no caso do Bolsonaro, não. Ele vem, durante o próprio governo dele, destruindo as instituições. Ou seja, estava claro que ele queria o golpe. Não sei como, ou ele achou que ele ia ganhar a eleição e ia dar o golpe, né? Fechar o Supremo Tribunal Federal. Bom, o que se espera de um juiz é bom senso. O que Fux não demonstrou nenhum bom senso, porque ele condenou perto de 1000, ele sentenciou mais de 1000 pessoas no dia 8 que participaram do dia 8 de janeiro e absolve os idealizadores. Eu fico imaginando aqueles que estão na cadeia até hoje, que correram atrás do Bolsonaro, que acreditaram no Bolsonaro. Na sentença do Fux, o Bolsonaro está livre e eles estão na cadeia. É uma coisa esdrúxula, difícil de entender. E outra coisa, ele condena o ajudante de ordens. Seria a mesma coisa que matasse o mensageiro antes de ler a notícia, né? Ou seja, não tem sentido uma coisa dessa. E ele preparou um círculo, né? Que foi aquela que ele não permitiu a parte. Por quê? Porque se ele permitisse a parte, estaríamos até hoje julgando o Bolsonaro, porque um voto de 12 horas com a partes, isso ia demorar uns 3 dias. Um outro aspecto que o Fux, a sentença do Fux, dá um aspecto assim de perplexidade, é que ele achou argumentos que os advogados de defesa de Bolsonaro não acharam. Isso é impressionante, porque não tinha como achar uma brecha para defender o Bolsonaro, e ele conseguiu. Um outro aspecto, que a defesa e alguns advogados disseram que o processo era longo e que o Moraes não permitiu que eles tivessem acesso às provas, uma grande mentira, porque o Fux leu o processo inteirinho, a denúncia inteirinha do Gonê. Então, foi uma coisa assim, um encontro do esperado com o inesperado, o julgamento de Fux. A outra coisa, a crítica que ele faz ao Supremo Tribunal Federal
que, na minha opinião, não consegue melhorar as relações do Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, ele ficou isolado, completamente isolado, porque demonstrou totalmente uma falta de bom senso, o que se exige de um juiz, de um magistrado, principalmente de uma Suprema Corte. E uma sentença tão esdrúxula dessa forma como ele fez, não proíbe a gente de ter uma dúvida se ele não foi pressionado. Se ele não tem dinheiro nos Estados Unidos, aplicado nos Estados Unidos. E ele ficou com medo da Magnitsky, a lei do Trump, que condenou, né, o Moraes. Me parece que ele cedeu essa pressão. Talvez ele tenha pretensões políticas para ser um senador da República ou, sei lá, um cargo eletivo, né? Porque ele é um indivíduo extremamente vaidoso e tem uma base política no Rio de Janeiro, que é o governador preso também, Sérgio Cabral. Então é essa a situação do Brasil, do Supremo Tribunal Federal e da sentença que nós vimos final, colocando na cadeia Bolsonaro e membros do Exército Brasileiro. Pobre Brasil.